Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá para juntos buscarmos a Tua palavra. Senhor, venha nos alimentar essa noite. Senhor Jesus. Nós somos frutos das decisões que tomamos. E nós precisamos compreender que a cada atitude que nós tomamos, cada decisão tem uma consequência. Por exemplo, se uma criancinha falar, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar. Se os pais não forem firmes, o que essa criança será quando crescer? Analfabeta. Nós precisamos ter a percepção que nós somos ovelhas. Ovelhas não andam sozinhas, elas andam em rebanho. Por que nós precisamos reunir? É porque juntos nós somos edificados como igreja. Se eu penso assim, quando eu tiver disposição, eu vou nas reuniões. Pode saber que problemas vão surgir de todos os lados. E você raramente virá numa reunião. Agora, quando eu tomo a decisão, eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso ter comunhão com Deus e com os irmãos. Então, você põe na sua agenda, sábado à noite, eu vou participar. Domingo de manhã, vou ouvir a mensagem na noite de domingo, assim como participar da reunião de oração nas terças-feiras e no GF nas quartas, na live na quinta, ou seja, nós vamos ser alimentados. Se nós não tomarmos essa decisão, nós vamos ficar de acordo com o vento, de acordo com a disposição, e essa disposição vai e vem. Nós precisamos tomar uma decisão. Eu sou pelo Senhor, eu sou pela edificação da igreja. Quando tomamos uma postura dessa, nós começamos a crescer com mais vigor. Porque o que nos faz crescer é a visão espiritual que procede da palavra do Senhor. É a palavra que nos transforma. Senhor Jesus, essa semana nós estamos concluindo o volume 1 do Alimento Diário. Já está disponível o volume 2. O Ouvir da Fé. Esse volume 2
você já pode procurar com o irmão encarregado do seu grupo familiar de cuidado mútuo. Amém? Nós vamos começar na segunda-feira. O tema dessa semana 4 é: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Nós estamos vendo a carta de Paulo aos Gálatas. E o tema geral é o único evangelho, o evangelho de Cristo. E nós vemos aqui que aquele que antes nos perseguia, quem estava sendo perseguido e quem era o perseguidor? Aqui está se referindo ao apóstolo Paulo, que nessa época era o Saulo de Tarso. Perseguia a igreja, perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus. Agora prega a fé. Irmãos, nós temos sido ajudados através do estudo da carta aos Gálatas a ganharmos uma maior percepção do que é a lei e a fé. Os cristãos da região da Galácia, eles ouviram o Evangelho através do apóstolo Paulo e de Barnabé. Tiveram uma reação muito forte. Só que, quando alguns judeus, que também eram cristãos, saíram de Jerusalém, foram para a região da Galácia e começaram a pregar um outro evangelho. Por isso que o tema geral é o único evangelho, o evangelho de Cristo. O que era esse um outro evangelho? Aqueles judaizantes, eles estavam pregando ali entre as igrejas da Galácia, falando primeiro que eles eram enviados de Jerusalém, que eles eram os verdadeiros apóstolos, e que se eles não se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés, eles não seriam salvos. Então, esse é um outro evangelho. Aí você pode falar: não, mas eu não sou judeu, eu não estou preocupado com a lei de Moisés, então isso nem é para mim. Irmãos, nós criamos muitas leis para nós. Eu vou dar um exemplo. Eu ainda era estudante na universidade, quando eu ouvi um irmão invocando o nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu falei para ele? Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque ele não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. O irmão ficou assim, até meio assustado. E ele teve sabedoria. Ele não bateu de frente. Irmãos,
eu ganhei 2 livros. E esses livros abriram a minha visão. E minha mãe e eu fomos a uma conferência lá em Sumaré, em fevereiro de 87. Já tem um bocado de ano. E lá eu ganhei a visão da unidade da igreja. Mas eu não ficava invocando o nome do Senhor, não. Eu invocava uma vez e não invocava mais, porque eu tinha uma lei para não tomar em vão o nome do Senhor. Eu cheguei da conferência, fui trabalhar. Em 87 nós tínhamos usinas em Carlos Chagas. E meu irmão chegou para mim e falou, olha, o gerente agrícola foi dispensado, você vai ter que cobrir a falta dele. Eu fui trabalhar no campo. Passaram uns dias, ele falou, o chefe dos queimadores do canavial foi dispensado, você vai ter que pôr fogo. E eu fui com um grupo de 3 homens. Nós 4 fomos pôr fogo em um grande canavial. O fogo é para tirar a palha, porque aquela palha da cana tem pinico. Então, é mais fácil você cortar uma cana sem palha, né? Só que o canavial estava imenso, grande demais. E quando nós começamos a pôr fogo, nós 4, veio um vento e virou um incêndio. E quando nós vimos, nós estávamos no meio do fogo. Você já queimou a ponta do dedo no isqueiro? Você imagina o que é queimar e sair aquelas bolhas? Eu fiquei dentro desse incêndio. Mas como doía? Eu corri de um lado de um, como é que fala? Um carreador. Eu corri para um lado com um empregado e os outros 2 correram para o outro lado. E aquela dor era insuportável. Mas eu estava preocupado em ver se eu estava machucado e os outros. O do meu lado eu vi que ele não tinha problema nenhum. Aí eu falei, deixa fogo comer aí, vamos ver a situação de cada um. E nós achamos um terceiro. E falei, cadê o seu colega? Não sei. Vocês correram para o mesmo lugar? Não sei. Né? Você está bem? Estou. E eu não podia chegar perto de porque estava tudo queimado e aquela dor incrível. E eu falei, e agora? Vamos procurar, larga aí queimar, vamos procurar o quarto, o homem. E nós saímos rodando, e nós não sabíamos, o outro estava rodando, né? A gente rodou o canavial inteiro e não achou porque ele estava rodando lá do oposto. No meio daquela dor e da angústia, eu comecei a imaginar coisa. Eu vou achar ele todo queimado, né?
E aí eu comecei a invocar o nome do Senhor. Quando eu estava invocando o Senhor, aí finalmente nós achamos o quarto homem. Graças a Deus, nenhum deles tinha machucado. Eu era o único que estava machucado. E naquela hora, o Senhor me perguntou: precisava de toda essa provação, de toda essa dor, para você me invocar? Porque eu não estava invocando assim, oh Senhor Jesus, não. Eu estava, Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Eu estava desesperado. Eu sabia que eu podia invocar o nome dele, porque ele iria me socorrer. Irmãos, essa foi a lei que eu criei para mim, no meu conceito e baseado na Bíblia. Nesse mesmo texto que eu citei, não tomar em vão o nome do Senhor teu Deus, porque ele não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Os judeus, na época do Senhor Jesus, eles nem sequer pronunciavam o nome sagrado de Deus. Sabe qual é o nome próprio de Deus no Antigo Testamento? É YHWH. Como que pronuncia isso? Ninguém sabe com 100% de certeza. Muito provavelmente seja Yahvé, mas pode ser Yahu. Não há um consenso de onde vem Jeová, né? Mas no hebraico não tem J. O nome do Senhor Jesus é Yehoshua, né? Aí foi para o grego, depois para o latim, por fim, chegou no português, fica Jesus. Irmãos, no tempo do Senhor Jesus, os judeus não pronunciavam o nome santo de Deus, revelado ali a Moisés. O Senhor falou para Moisés: eu sou o que sou. Ou eu serei o que serei. Ou simplesmente eu sou. E o que o apóstolo Paulo fazia nessa época? Ou melhor, Saulo de Tarso. Ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Era a marca registrada. Esse aí é cristão. Esse aí creu que aquele carpinteiro é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Que absurdo! E ele perseguia eles. Até que o próprio Senhor aparece para ele no caminho de Damasco. E pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo fica: eu nunca persegui, né?
Eu nunca te persegui. Quem é? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Jesus, ele se manifesta na sua igreja. Você está perseguindo a igreja de Jesus, está perseguindo o próprio Senhor. Paulo, ele teve uma grande transformação. Senhor Jesus, e quando nós chegamos no capítulo 10 de Romanos, nós ficamos impressionados com a ênfase que ele dá para o invocar o nome do Senhor. Eu acho que vale a pena a gente reler esses versículos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 10. No 10:9 fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nós precisamos levar os nossos familiares. Nós precisamos levar os nossos amigos. Nós precisamos levar as pessoas a invocarem esse nome com realidade. Isso não é religião. Isso é levar a salvação. A palavra fala que a pessoa precisa crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se ela crê isso no coração e confessa com a boca. Eu já conheci muitas pessoas que invocavam assim da boca para fora. Mas o dia que vieram as provações, assim como aconteceu comigo, e o Senhor me perguntou, você precisava sofrer tanto, né, para acabar com a sua lei? Que vocês não sejam tão cabeça dura como eu fui. Vocês possam tomar essa palavra aqui com realidade. Porque se a pessoa crer e confessar com a boca, ela se torna nosso irmão. Agora, o que é salvo quando essa pessoa crê? É apenas o Espírito. Irmãos, por isso é
tão importante nós levarmos a sério as reuniões da igreja. Porque não basta o nosso espírito ser salvo. A nossa alma precisa ser salva. E o que é a nossa alma? Mente, vontade, emoção. Vamos repetir esse gesto? Mente, vontade e emoção. Esse é o nosso eu. E o nosso eu é teimoso. É por isso que nós precisamos do falar profético. É por isso que nós precisamos da palavra. A palavra é que nos dá a direção. É a palavra que faz a obra na nossa vida. Essa palavra é que nos transforma. Senhor Jesus. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, aquele que antes perseguia a igreja, agora prega a fé. Irmãos, a fé, ela é como nós cantamos há pouco, é no enviado de Deus. João 3,16 talvez seja um dos versículos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, o Senhor Jesus é esse enviado. Na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Mas por quê? Se ele era um homem perfeito, ele precisava ter nascido de uma virgem. Por quê? Porque como filho da virgem, ele também era filho de Adão. Ou seja, ele tinha a mesma natureza humana, com uma diferença. Ele nunca pecou. Essa história que a Virgem Maria nunca pecou, isso não está na Bíblia. Ela é a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Mas ela, assim como nós, também pecava. Mas ela tinha uma grande virtude. Ela se submeteu à vontade de Deus. Vocês sabiam qual era a consequência de uma mulher ficar grávida no tempo dela, no tempo do Senhor Jesus? Ela ficar grávida e que não fosse do marido dela, ela seria apedrejada diante da casa do pai. Aí a gente entende por que José, ao saber que ela estava grávida, falou: não fui eu. Ele decidiu sair de fininho, fugir, para que ela não fosse morta. Mas aí Deus interviu. Falou: José, o que foi gerado dela é do Espírito Santo. Ela não te traiu. Irmãos, o Senhor Jesus, ele era perfeitamente homem, mas ele também era Deus. E como homem, ele podia morrer por um homem.
Mas quando o sangue dele caiu, derramou, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele também era Deus. E o sangue dele caiu na eternidade, porque Deus é eterno. Então, por isso, o sangue dele é para justificar Noé, para justificar Sem, Abraão e todos os homens santos que vieram antes, que viveram na esperança da vinda do Senhor. É o que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para os Gálatas. A lei foi dada para conduzir o povo de Deus. Mas o fim da lei é Cristo. Irmãos, nós hoje não esperamos a vinda do Messias. Ele já veio. Ele já derramou o sangue. Davi, ele esperava que um dia o Messias viria. Agora nós temos a certeza, ele já veio. Ele já morreu. Mas não ficou na morte, ele ressuscitou. E quando nós estamos claros disso, nós não podemos ficar com isso só para nós. É o que aconteceu com Saulo de Tarso. Vamos agora ler lá a carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do 13. Gálatas, capítulo 1, a partir do 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Quem está falando é Paulo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Até aqui. Não, desculpa, vamos prosseguir. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouvia somente dizer, aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, nós vimos aqui claramente que Paulo, ele está contando a experiência dele para os irmãos da Galácia.
E o desespero dele era que eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho. Porque os judaizantes estavam falando, olha, não basta crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Não basta invocar o Senhor. Você também precisa ser circuncidado. Você também precisa guardar o sábado. Você também precisa... Irmãos, isso foi transformado em um outro evangelho. Ou seja, nós precisamos ter a clareza de que a minha salvação, do meu espírito, não depende da minha obra, depende de eu crer e tomar posse. Agora, o Senhor, Ele quer nos transformar com a sua palavra. É por isso que é tão importante nós estarmos em todas as reuniões da igreja. Porque quando nós ganhamos algo de uma maneira clara, nós não conseguimos ficar com isso só para nós vamos compartilhar. E às vezes o que me tocou vai tocar também a irmã e assim vice-versa. Nós somos um corpo e um corpo tem muitos membros. Nós precisamos desse viver orgânico. E eu gostaria de estar tocando mais um ponto que o próprio Senhor Jesus tocou em Mateus 22, ainda em relação à lei. Mateus 22, trinta e sete. É interessante a gente ver o contexto. Vamos ver a partir do 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, isso aqui é o próprio Senhor Jesus, resumindo a lei. Agora, aqui está falando que para nós cumprirmos a lei, nós temos que amar a Deus de todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo. E ao próximo como a nós mesmos. Agora, vamos ver o que João
fala para a gente, na sua primeira epístola, né? João, carta de João, né? Não é o Evangelho, é a carta. 1 João 4:8. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele. Olha só, aquele que não ama não conhece a Deus. Aqui nós acabamos de ler que o Senhor Jesus fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas aqui está falando, se você não está conseguindo amar, é muito fácil você amar uma pessoa que te dá carinho, uma pessoa que te apoia, mas amar quem te critica, amar quem te cutuca com palavras ofensivas, né? Não é fácil. Mas olha só, aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, isso expõe a nós. Porque amar o próximo não é amar aquele que está te apoiando. É amar aquele que está do teu lado. E aquele, às vezes, é que está chutando a tua canela. Senhor Jesus, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Irmãos, como que Saulo de Tarso, um homem cheio de ódio pelos cristãos, ele confessa que perseguia e chegou até a exterminar alguns. Como que um homem desse, cheio de ódio, passa a amar os irmãos? É porque o espírito dele foi preenchido pelo Espírito de Deus. Lembra do velho Adão? O velho Adão nos transformou numa alma vivente. Mas o último Adão, que é Jesus, o que ele nos transforma? Vamos ler na palavra? Esse texto nós temos que saber de cor. Vamos encerrar com ele. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Tem outras traduções, fala espírito que dá vida. É por isso que Saulo de Tarso, aquele homem cheio de ódio,
ele se transformou no apóstolo Paulo, um homem que se entregou para que outros crescem no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que nós possamos não só nos firmar na palavra, mas que nós possamos ser esses enviados, porque o Senhor Jesus anela que estabelecer o reino dele aqui na terra. E para isso, nós precisamos ser esses que pregam não apenas o evangelho da graça, mas o evangelho do reino, para que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, sejam cheios da palavra do Senhor. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos para que a gente possa desfrutar um pouco mais dessa palavra. Hein?